Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui para gravar um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre o perdão. Então, como aprender a perdoar. Como perdoar de forma prática sem se expor, sem precisar falar com ninguém. Aqui, vamos ver aqui, ó. Você sabe que precisa perdoar alguém ou a si mesmo, mas ainda não encontrou um caminho. Já entendeu o que aconteceu, já pensou sobre isso muitas vezes. Mesmo assim, sua mente continua presa nisso. Isso acontece porque algo não foi concluído emocionalmente. Aí, leveza sem demora. Aí aqui ele vai explicar, né, que é um curso que desenvolve isso aqui, né. Uma aula vivencial guiada para conduzir você num processo de liberdade, o que prende sua mente. Essa experiência foi criada para que você comece a encerrar isso hoje mesmo, sem se expor, sem contar sua história inteira, sem precisar falar com ninguém, apenas você, seguindo a condução da alma. Aí o que essa experiência faz? Leveza sem demora é uma aula vivenciada guiada. Ela foi construída para conduzir você a reconhecer com mais clareza o que ainda está preso na sua mente e começar a liberar isso, abrindo espaço para a leveza. E não é uma aula teórica, não é uma sequência de conceitos, não é um conteúdo para você entender melhor e continuar igual. É uma condução passo a passo em que você acompanha internamente o processo. Aí aqui tem o contato, né, do médico, né, que dá essas orientações pelo YouTube. Vai estar tudo no link que eu vou disponibilizar depois para vocês. Ao entender e concluir, são coisas diferentes. Você pode entender muito bem o que viveu. Pode até conseguir explicar tudo com clareza. O que aconteceu, por que doeu, o que aquilo mudou em você. E mesmo assim, sua mente continua insistindo nisso. Porque entender não é a mesma coisa que concluir. Algumas experiências ficam registradas internamente como algo que ainda não terminou. Enquanto isso permanece em aberto, sua mente continua tentando voltar ao ponto, como se estivesse presa. Como a aula acontece? Durante a aula, eu conduzo você passo a passo por um processo de observação interna, sem exposição, sem precisar explicar sua história. Ao longo da condução, você começa a perceber com mais clareza o que continua preso na sua mente, por que essa experiência ainda permanece ativa, o que pode ter ficado em aberto dentro de você. A partir dessa clareza, muitas pessoas começam a sentir a experiência interna e se reorganizar. Mas sem exposição, sem conversa, sem precisar contar nada. Você não precisa falar com ninguém, não precisa explicar sua história, não precisa reviver tudo em voz alta. Não precisa entrar num processo longo. Você entra e acompanha a experiência com presença no seu ritmo. Por isso pode ser uma forma muito mais direta de começar quando você percebe que precisa dar o primeiro passo. Você não precisa se expor, não precisa estar presente durante a experiência. E para quem é esta aula? Esta aula é para quem já percebeu que há algo que ainda não fechou por dentro, já entendeu que precisa perdoar alguém ou a si mesmo, mas precisa de uma condução clara, a mente continua voltando para a mesma situação pessoal ou pendência interna. Entende muita coisa, mas isso ainda não trouxe alívio real. Quer uma forma mais direta e íntima para lidar com isso. Não quer se expor nem falar sobre a própria vida, mas está disposto a fazer o processo em silêncio com atenção. O que acontece quando algo se organiza por dentro?
Quando aquilo que ficou em aberto começa a se encerrar internamente, algo muda. A mente para de insistir no mesmo ponto com a mesma força. O corpo sai do estado constante de alerta. E muitas pessoas descrevem a mesma sensação leveza, não porque algo mágico aconteceu, mas porque algo que estava preso começou a encontrar liberação. Que tem todos os dados aqui. Se você se interessar, você entra em contato e tenta fazer. Mas eu penso assim, que a questão do perdão, muita gente fala, né? Tipo, eu perdoo, mas eu não esqueço. Né? Então, assim, o perdão é você esquecer das coisas, né? Você não tem que ficar remoendo essa ideia, tudo. Né? E entender que tudo é feito com amor e aconteceu porque tinha que acontecer. Né? Se você se organizou, se planejou, né? Tudo aconteceu por causa disso. Você se preparou antes. Né? Você não simplesmente chegou num lugar, falou o que tinha que falar, fez o que tinha que fazer e pronto, venceu, ganhou, conquistou aquilo. Não, foi um longo processo, né? De altos e baixos, de alegrias e derrotas, de muito estudo, de muita dedicação, até você conquistar aquilo que você quis. Então você se planejou, você se organizou, você teve uma ordem, né? Até você atingir o seu progresso tão desejado. E também a questão de você não perder seu foco, sua força, sua fé, suas raízes, suas crenças, sua humildade, né? Para chegar até onde, afinal, tudo que você conquista, você não conquista para si, você conquista para poder ajudar os outros. Então isso é muito legal, muito interessante também. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha, aciona o sininho, inscreva-se no canal, participe de tudo aqui e até a próxima. Tchau, tchau e se cuidem.